Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Rafael, bom que você está aqui, né? É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. E eu quero falar hoje sobre Calvino e Armínio. Qual que é a diferença? O que pega nisso aí? Qual que é a minha opinião a respeito disso? Bem, vamos lá. Qual que é a diferença principal entre calvinismo e arminianismo? A diferença principal se baseia em soteriologia. O texto base dos calvinistas que mais eles se apoiam é Romanos capítulo 9, onde vai falar da predestinação. Dos arminianos é Filipenses capítulo 1, onde vai falar do quando Deus nos conheceu, antes mesmo da fundação do mundo, da presciência de Deus. E aí vai ser um debate interminável a respeito disso. Poxa, nós somos predestinados ou não? Nós temos direito a alguma escolha? Ou cada dia que da nossa vida Deus escreveu de fato, não temos direito a nenhum tipo de escolha? Bem, acho que tanto Calvino como Armínio, eles têm seu ponto de acerto e seus pontos de erro, como todo crente, irmão. Todo homem de Deus, todo escritor, toda apologeta, como eu disse no vídeo anterior sobre William Craig, se aplica a Armínio, se aplica a Calvino, se aplica a mim, se aplica ao pastor que você gosta, ao pastor da sua igreja, se aplica a todo e qualquer homem de Deus. Somos falhos. Nós olhamos para a Escritura e você também olha, eu também olho para a Escritura com pontos de vista. Nós temos pontos de vista pré-determinados. Por exemplo, eu me converti numa Assembleia de Deus e por conversão eu sou automaticamente arminiano, pentecostal. Só que quando a gente vai prosseguindo na fé, eu ainda continuo na Assembleia de Deus, porém eu não me enxergo como um pentecostal. Eu me enxergo como alguém que é carismático. Eu creio nos dons, mas eu não creio que o batismo com o Espírito Santo seja evidenciado por línguas estranhas. Eu acredito que os crentes podem ser batizados com o Espírito Santo e não falar em línguas, mas terem outros dons espirituais. Pois bem, dito isso, que todo e qualquer homem de Deus pode errar, que todo e qualquer homem de Deus vai para a Bíblia com pressupostos, com seu óculos doutrinário que já foi imposto a ele, muitas vezes pela igreja que ele se converteu, pela doutrina que ele viu. Hoje em dia, pelos vídeos que ele acompanha, por quem ele acompanha na internet, tem pessoa que se tornou pós-tribulacionista por causa de vídeos na internet, pessoas que se tornaram pré-tribulacionistas por causa de vídeo na internet, tá? Inclusive seria bem legal a gente fazer uma aula sobre isso, né? Tanto quanto pós, quanto pré, eu acho que seria bacana. Mas vamos deixar isso mais pra frente, e se tiver bastante comentário pedindo isso aí nos vídeos, a gente conversa sobre isso, tá? É uma das áreas que eu mais gosto. Mas voltando a falar sobre Armínio e Calvino, a diferença tá ali, na soteriologia. Uns creem que Deus determinou todas as coisas. O outro crê que o homem tem livre-arbítrio. Um crê que a graça é irresistível. A partir do momento que Deus te chama, você nunca vai chegar a um ponto, tá? Para explicar e para não bater em um espantalho. Não é essa a minha intenção. A graça é irresistível que os calvinistas dizem, eles dizem que o homem pode até resistir por um tempo ao chamado de Deus, mas vai chegar um determinado momento em que essa graça vai se tornar irresistível e ele vai ser obrigado a aceitar a graça de Deus. Rafa, a palavra é essa mesmo? Sim, sim. Talvez ele resista na primeira vez que Deus chame, na segunda, na décima, na milésima, mas um momento o chamado vai ser eficaz a ponto de ele não poder resistir. Tá? Aí se tiver algum calvinista aí e eu falei errado, por favor me corrija. Já os arminianos, eles dizem o seguinte, que o homem pode sim resistir ao chamado de Deus, ele pode se segurar. Ambos têm base para isso? Sim. Sim, eu não vou entrar tanto em textos para dar base, porque senão vai virar uma aula de pelo menos 2 horas aqui. Mas o que me parece, olhando nas escrituras, e aí é a minha opinião, tá? É que sim, me parece que alguns homens são sim predestinados. Eu vou dar o exemplo de Jeremias. Desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Parece que Jeremias não poderia resistir ao chamado. Desde sempre ele tinha sido escolhido para aquilo. O
Paulo tinha sido profetizado de que ele seria um profeta. A gente pode discutir se seria o apóstolo Paulo ou não, se seria outra pessoa, haveria alguém e seria alguém? Sim, a gente pode entrar nessa discussão, mas de fato teria um que anunciaria para os gentios a graça do evangelho. Então me parece que alguns homens são sim predestinados, mas parece que essa é a exceção, não parece ser a regra para a questão, para o debate. Não parece que todos os homens, sem exceção, são predestinados. Não parece que todos os homens, sem exceção, podem resistir à graça, como diz os arminianos. Os arminianos vão dizer o seguinte, tá? E eu me encaixo numa visão mais arminiana do que calvinista, tá? Para deixar bem claro. Os arminianos vão dizer o seguinte, todo e qualquer homem pode resistir. Jeremias poderia ter dito não, Jeremias poderia... Eu já acho que não. Eu acredito que Jeremias, o exemplo que a gente está citando e usando aqui, não poderia recuar. Deus já o tinha escolhido. Deus já tinha determinado que era ele, para aquele fim específico. Como diz Romanos, há vasos para honra e vasos para desonra. É possível sim que alguns homens, como por exemplo o caso de Judas, poxa, Judas poderia ou não ter traído? Eu acho que não tinha escolha. Parece que ele não tinha escolha, era ele mesmo. O que talvez influenciou a escolha, o pós-escolha, aliás, a gente pode discutir, mas o fato da traição parece que deveria ser ele mesmo. Ah, ele tinha escolha? Não. Olhando as escrituras, parece que não, é difícil argumentar contra. E aí parece que é ponto para o calvinismo, ponto para o arminianismo. Eu acredito que a gente deveria, não é tentando agradar gregos e troianos, não é essa a minha intenção, tá? É a minha opinião de fato a respeito daquilo que a escritura diz. Pendo mais para o lado do arminianismo, mas não dá para negar que em certos pontos parece que está certo, está correto essa. Não concordo com muita coisa que Calvino disse, não concordo mesmo. Parece que tem coisas que beiram a heresia. Sim, irmãos, sim, leiam as institutas. Ou leiam um livro, acho que é Diego Aquino, o nome dele. Ele escreveu um livro a respeito do calvinismo. Poxa, é interessante, eu não lembro o título, se eu lembrar eu coloco na descrição depois do vídeo, tá? Mas interessante o livro, ele pega os trechos e vai comentando em cima das institutas de fato, tá? Então, poxa, parece que tem textos que são difíceis, mas parece que tem coisas que estão certas, estão corretas. E não quer dizer que porque eu discorde, porque eu acho que Calvino estava errado em muita coisa, que ele não seja um homem de Deus, que ele não seja um homem piedoso. Não é isso. Como eu disse no começo do vídeo, como eu disse no vídeo anterior, homens de Deus erram, eles têm direito à falha, porque nós somos humanos, nós temos pressuposições quando nós vamos para a escritura. Então, não leve isso a cabo, tá? Mas voltando aqui, me parece que alguns homens realmente não têm escolha. Foram realmente chamados para Deus para propósitos específicos. Por exemplo, o caso de Jeremias, por exemplo, o caso de Judas. Rafa, mas Judas foi destinado ao inferno, isso que você está dizendo? Não, estou dizendo que ele foi destinado a trair. Ele poderia se arrepender depois, como de fato se arrependeu. A atitude dele pós ao cumprimento do que estava determinado para ele, a gente pode conversar e debater sobre o assunto. Mas antes disso, não. Não, parece que não. Olhando para as escrituras, parece que não. Parece que estava determinado para aquilo. A tal ponto que Jesus falou na cara dele: você vai me trair. Aquele que enfia a mão na tigela de pão junto comigo é esse que vai me trair. Ele fez isso, ouviu Jesus falando e foi fazer do mesmo jeito. Então, me parece que em alguns casos específicos, situações específicas, pessoas específicas, há sim uma pré-determinação de Deus. Mas não quer dizer que isso seja regra. Não quer dizer que isso seja regra. Porque no geral mesmo, o homem pode resistir à graça. Jesus subiu no monte, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, e vocês não quiseram. Paulo dizendo: não resistam ao Espírito Santo. Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Não entristeçam o Espírito. Se há todas essas ordens para o geral, então quer dizer que no geral o homem pode resistir.
O homem pode chegar no final da sua vida tendo resistido a Deus até o final dela. Isso no geral. Mas me parece que alguns homens não. Parece que alguns homens Deus determinou para alguns chamados específicos e importantes para dentro do seu reino. Como, vou dar um exemplo, o anticristo ele virá. Pode orar contra, pode chorar, mas ele tem que vir. E é determinado que seja um homem. Deus determinou isso. Rafa, Deus determinou ou permitiu? Não, Deus determinou que vai haver, está escrito na Escritura. O homem da iniquidade. Então, me parece que alguns homens foram sim determinados para alguns chamados específicos e outros não. Na verdade, a maioria não. A maioria de nós, a maioria esmagadora, 99% dos homens pode resistir ao chamado, pode dizer não à graça de Deus, ou pode se converter. O chamado é dado a todos. É o desejo de Deus que todos se salvem, inclusive Judas. Porque por mais que ele tenha sido chamado, mais uma vez, na minha opinião, chamado para trair, se tivesse determinado a trair Jesus, não quer dizer que ele não pudesse se arrepender depois. De fato, parece que houve até uma dica de Cristo para ele: amigo, aqui vieste. Então, na minha visão, entre Armínio e Calvino, parece que Armínio está mais correto do que Calvino. E o que a gente precisa fazer olhando para esses dois teólogos gigantescos, dois grandes homens de Deus, harmonizar aquilo que eles disseram. Um não precisa ser totalmente contra o outro. Dá para tentar harmonizar? 90% não dá. Ou você vai pender bem mais para o arminianismo, ou você vai pender bem mais para o calvinismo. Mas, poxa, será que não dá para harmonizar algumas coisas? Nessa questão da predestinação? Bem, eu vejo dessa forma. Como eu disse, homens de Deus erram. Talvez eu esteja errado também. Mas eu acredito que sim. Talvez alguns homens tenham sido chamados para propósitos específicos. Isso no decorrer da história da igreja, isso no decorrer das escrituras. Alguns homens me parecem que viveram um chamado tão intensamente que não tiveram escolhas. Mas me parece também que a maioria dos homens, a maioria esmagadora dos homens, parece haver escolhas. Isso aí a gente pode olhar na nossa vida. Quantos homens e mulheres de Deus não vivem uma vida com Deus mais ou menos? Será que Deus determinou que eles fossem fracos, falhos, inconstantes na fé? Parece que alguns são tão vigorosos na fé. Será que Deus predeterminou que eles fossem assim, que eles orassem mais, que eles orassem menos? Ou Deus deixou algum tipo de escolha? Vocês podem, se vocês buscarem mais a mim, terão mais de mim. Não. Me parece que alguns homens realmente não têm escolha. São chamados a tal ponto. Pode olhar na história da igreja, pode olhar nas escrituras. O chamado é tão forte que parece que esses homens não tiveram escolhas. Eu acho que de fato é isso mesmo. Me parece ser isso mesmo. Eles não tiveram escolha. O chamado foi tão grande na vida deles que parece que Deus predeterminou aquilo desde o começo. E me parece que harmoniza bem mais com as escrituras olhar dessa forma. Bem, comenta aí o que você achou. Se você falou assim, poxa, é verdade, curti, deixa aí no comentário. Você falou, não, nada a ver com o que você está falando, por vários motivos. Tá tudo bem também, tá tudo bem. Mas coloca aí no comentário o que você acha disso. Amém? Eu espero de fato de verdade mesmo, eu espero que isso possa contribuir para a sua fé, esse ponto de vista, essa forma de olhar especificamente. E eu oro que a graça e a paz do nosso Deus seja com você. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.